Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Antes de começar, para aqueles que fizeram perguntas que ainda não foram respondidas, eu vou responder essas perguntas, vai ter um vídeo especial para elas, porque algumas ficaram muito longas, algumas eu ainda tenho que pesquisar, e também porque teve muitas notícias essa semana, então não vai dar para responder essa semana, mas eu vou responder na próxima ou na semana depois. Não se preocupe, eu vou responder essas perguntas, fiquem calmos. E eu também quero fazer a propaganda de um canal, a TV MRB, que é um canal também sobre monarquia, que fica compartilhando outros vídeos sobre a família imperial brasileira, sobre os monarquistas nos protestos, sobre a história da monarquia. Então, curtam lá o canal, vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, vamos logo às notícias. A nossa primeira notícia vem do Liechtenstein. O príncipe regente deu uma entrevista nessa semana para o jornal suíço, onde ele falou sobre diversos assuntos, como política, economia e a própria situação da monarquia no país. O príncipe declarou que, apesar de algumas monarquias na Europa estarem passando por dificuldades, no Liechtenstein ela permanece firme e forte, devido à alta confiança que a população tem na sua monarquia, graças aos bons indicadores econômicos, e também a história do país, que sempre esteve atrelada à Casa Real. Um exemplo que confirmaria a sua popularidade entre a população, segundo ele, foi no referendo, alguns anos atrás, para abolir o seu poder de veto, e que a população votou majoritariamente contra, ou seja, a favor do príncipe de manter um poder de veto muito forte, incluindo o próprio poder de abolir um referendo. O príncipe também falou das vantagens do país ser uma monarquia, que a principal delas é que o país pode pensar a longo prazo. Que enquanto nas repúblicas os políticos são eleitos periodicamente, e eles pensam muitas vezes nas próximas eleições a curto prazo, nas monarquias elas podem pensar nas próximas gerações a longo prazo. Um exemplo que ele deu foi quando, no começo do reinado dele, ele quis que o país entrasse para as Nações Unidas e a maioria dos políticos no país foram contra. Ou seja, se na época o país fosse uma república, eles não teriam entrado para as Nações Unidas e não teriam tido os efeitos benéficos que teve para o país ao longo desse tempo. Tanto que hoje, a maioria dos políticos concorda lá que realmente foi uma boa escolha o país ter entrado para as Nações Unidas. Um outro exemplo que ele deu foi quando, no século XIX, os príncipes instituíram o ensino obrigatório para a população, quando o país ainda era majoritariamente analfabeto. Assim, a população podia ter uma educação e, progressivamente, o país foi se desenvolvendo. O príncipe também falou que as causas do sucesso tanto político e econômico do país são uma economia diversificada, com uma população educada, baixos impostos e uma gestão eficiente voltada para a comunidade, o que leva o país a ter uma qualidade de vida muito alta, mais alta até que muitos países europeus. A nossa segunda notícia vem do Omã. No final do ano passado, o sultão foi se tratar na Europa com problemas de saúde grave e ele voltou essa semana para o país e ele foi recebido com festas e comemorações pela população. Quando eu falei sobre as monarquias árabes no meu terceiro vídeo, eu disse que o Omã era um país muito tolerante e desenvolvido para a região, até com índice de desenvolvimento humano maior que o do Brasil, e que tudo isso dá uma popularidade muito grande para o sultão, tanto que as populações saíram às ruas para comemorar a sua volta ao país. Isso também mostra a relação que a monarquia tem com o seu povo, que as repúblicas não têm. Mesmo que os presidentes eles sejam eleitos por uma parte do povo, eles nunca têm toda essa popularidade que uma monarquia tem. Porque na monarquia, eles não são eleitos, eles têm uma representatividade muito maior para representar a sua população. E também a monarquia tem uma relação quase que paternalista do rei querendo cuidar realmente do seu povo, ao invés de simplesmente querer usá-lo para conseguir votos e ganhar a próxima eleição. A nossa terceira notícia vem da Suécia. O país está tendo cada vez mais tensões nas suas relações com a Arábia Saudita, como por exemplo quando o ministro das Relações Exteriores
foi proibido de fazer um discurso na Liga Árabe, apesar dele ser um convidado de honra, simplesmente porque ele falava de democracia e liberdade de expressão. E também piorou quando, recentemente, a Arábia Saudita tirou o seu embaixador da Suécia e trouxe de volta para a Arábia Saudita. O Palácio Real disse que o rei vai se encontrar nas próximas semanas com o ministro das Relações Exteriores justamente para discutir essa questão. Apesar do rei da Suécia ele ter muito poucos poderes de fato, ele ainda consegue influenciar na política quando, por exemplo, ele conversa com algum político sobre alguma questão, como é nesse caso. Um país parlamentarista, onde o presidente geralmente também tem um papel simbólico, ele obviamente também deve conseguir influenciar na política nos bastidores, conversando com o primeiro-ministro ou com algum outro ministro. E na Suécia, outras monarquias, é a mesma coisa. Só que a gente não vê isso. Os antimonarquistas não conseguem ver que esse tipo de política acontece nos bastidores e não oficialmente. Isso ainda é uma vantagem especial nessa questão da política externa, porque o rei ele é apartidário e ele consegue representar o país muito melhor do que um político que faria uma política de relações exteriores ou qualquer outra coisa de acordo com o seu partido e não com o verdadeiro interesse do seu país. A nossa quarta notícia vem do Reino Unido. A Justiça Britânica determinou essa semana que as 27 cartas trocadas entre o Príncipe Charles e vários ministros entre 2004 e 2005 devem ser publicadas, dando fim a uma batalha legal entre o jornal The Guardian e o Príncipe Charles. Bem, isso gerou um grande debate no Reino Unido sobre o papel da monarquia e como o Príncipe Charles vai se comportar no futuro. Será que ele vai ser um rei neutro como a mãe dele? Será que ele vai interferir na política dos bastidores, como ele está fazendo agora? E que reforço o que eu já falei anteriormente, que os reis eles realmente agem de certa forma na política dos bastidores, né? Então, essas cartas que ele trocou, elas devem mostrar provavelmente auxiliar o governo em alguma questão ou desaconselhar o governo a fazer certa coisa. Não sei, eles vão publicar ainda, parece um grande mistério para todos. Mas eu acho que o príncipe está certo, ele deve auxiliar o governo ou descartar algumas opções para ele, como ele bem entender, mas o governo que deve acatar ou não a essas sugestões. E também no Reino Unido, uma pesquisa de janeiro desse ano, 54% da população disse que eles são a favor do príncipe de falar publicamente sobre assuntos que ele acha relevantes, como ele sempre tem falado, que muitas pessoas consideram isso inadequado, muito polêmico para o papel que ele futuramente vai exercer. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, para que vocês possam receber os vídeos semanalmente, todos os sábados, por volta das 6 ou 7 da noite. Se vocês tiverem gostado também, por favor, compartilhem o vídeo para que ele possa atingir o máximo número de pessoas possíveis. Republicanos, monarquistas, direitistas, liberais, conservadores, socialistas, todo tipo de pessoa que possa gostar ou não desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, por favor, escrevam nos comentários que sim, eu vou responder suas perguntas, fique calmo. Só que teve muitas notícias e muitas perguntas ao longo dessas semanas e não deu para responder todas, e algumas são muito longas. Então, façam suas perguntas que eu com certeza vou responder. Eu também gostaria de agradecer aquelas páginas que estão compartilhando os meus vídeos, a Causa Imperial, o Movimento de Restauração pela Monarquia no Brasil, as Zoeiras Históricas, Curiosidades Históricas e Imperator. Muito obrigado a todos vocês. Eu coloco sempre o link delas aqui embaixo na descrição para que vocês possam curtir depois. Por favor, curtam, as páginas são muito boas. Algumas nem falam só de monarquia, falam também de história. Se você gostar, curte lá, que realmente são boas. E também gostaria de agradecer as pessoas que sempre estão assistindo, compartilhando meus vídeos, como o pessoal dos grupos de Facebook, do Monarcando a Monarquia, dos Monarcos Católicos, do Monarquia Imperial. Obrigado a todos vocês que sempre estão assistindo e até a próxima.